Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja na vida de todos e que o Senhor Jesus seja o teu descanso e o meu. Quando nós lemos o livro de Juízes, é muito comum que os nossos olhos fiquem presos nas grandes vitórias. Nós olhamos para a história de Gideão e vemos os 300 homens, a trombeta, o cântaro e o grande livramento que Deus deu contra os midianitas. Mas a Bíblia nos reserva um detalhe impressionante logo após essa grande vitória. No capítulo 8. Um detalhe que o Espírito Santo registrou para expor o coração humano e nos ensinar sobre o perigo do ego da vaidade e de lutarmos na nossa própria força. Hoje nós vamos mergulhar na Palavra de Deus para analisar a contenda de Gideão com os homens de Efraim. E nós vamos ver o que o Espírito Santo quer nos revelar, fugindo do raso para nos ensinar sobre a suficiência de Cristo. Sente-se comigo, deixe o ativismo de lado e vamos olhar para essa passagem com o coração disposto a aprender. Em Juízes 8:1 diz: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Por que nos tratastes assim, não nos chamando quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Preste atenção neste detalhe. Os homens da tribo de Efraim vieram irritados, não porque Israel não tinha sido liberto, não porque os midianitas ainda estavam oprimindo o povo. Eles contenderam porque Gideão não os chamou para a peleja. Onde estavam os efraimitas quando o povo de Israel estava sendo humilhado e pisoteados pelos midianitas? A Bíblia não mostra que estavam dispostos a lutar ou a se humilhar perante Deus. Mas quando a vitória aconteceu através de uma mão improvável, Deus usando um homem medroso e 300 soldados para que a honra fosse totalmente do Senhor, o ego deles foi ferido. Eles conheciam a lei, sabiam quem era Deus, mas o coração deles estava vazio. O homem, por natureza sem Cristo, olha apenas para si mesmo. Ele quer os holofotes, o status, o número, o elogio. Quando nós servimos ao Senhor, buscando a nossa própria honra, a vitória do irmão se torna um incômodo. A graça de Cristo deixa de nos bastar porque queremos ser o centro. Mas para entender a história de Gideão, precisamos voltar ao capítulo 6. Gideão estava malhando trigo no lagar, um lugar apertado debaixo da terra, feito para esmagar uvas. Ele estava escondido por medo, mas ele estava fazendo algo. Quando Deus o chama, muitos olham para as palavras de Gideão como uma simples desculpa. Mas se lermos com atenção, percebemos que foi uma oração sincera e um coração exposto. Juízes 6:13. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costuma fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Gideão estava citando a força do Senhor e reconhecendo que, por si mesmo, não tinha poder algum. Quando estamos diante de Deus, as nossas fortalezas humanas caem e a nossa autossuficiência é destronada. Assim como aconteceu com Pedro no barco,
quando ele se ajoelhou e disse a Jesus: afasta-te de mim, que sou pecador. Deus não procura homens fortes que dizem: eu sou capacitado, mas corações que se humilham diante dele e dizem: Senhor, eis-me aqui. Em Gálatas nos ensina que a carne persegue o espírito e o espírito busca a paz. Os efraimitas representam aqueles que andam na carne, que dependem da própria força e do seu próprio renome. Eles queriam os créditos pelo que Deus havia feito. Eles olham para a situação e pensam: nós somos da tribo de Efraim, nós somos os melhores. É o nosso eu arrogante e soberbo dizendo que é capaz. Mas o que a palavra de Deus nos mostra em Juízes 6:8 é que Deus não procura os capacitados, os que dizem: eu sou forte, eu vou vencer na minha valentia. Deus escolhe homens falhos, covardes aos olhos do mundo, que estão no lagar escondidos, mas que se dobrem diante dele e dizem: Senhor, eis-me aqui. Quando estamos fora de Cristo, nós somos como os efraimitas, perdidos, contenciosos e vaidosos. Mas quando o Espírito Santo nos reveste, nós somos transformados de homens medrosos em instrumentos da paz de Deus. Em Juízes 8, 2, 3 diz: porém ele lhes disse: que fiz eu agora em comparação com vós? Não são as rebuscas de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes de Midian, Oreb e Zeebe, que pude fazer agora em comparação com vós? Então a sua ira se aplacou contra ele. Pense na situação. Os efraimitas esperavam uma guerra, esperavam uma disputa de ego para saber quem era o maior. Mas Gideão usa a arma que destrói qualquer torre forte do orgulho: a mansidão e o domínio próprio, que são frutos do Espírito. Ele não disse: eu venci, os 300 venceram. Ele disse: Deus entregou os príncipes nas vossas mãos. Ele direcionou toda a honra e toda a glória para o Senhor. Quando alguém vier te criticar ou exigir reconhecimento pelo que Deus está fazendo através de você na obra, não lute na carne, não entre em contenda, haja com mansidão. Gideão nos ensina a ter a atitude de Paulo, esvaziar-se de si mesmo para que Cristo seja o centro. A nossa aprovação não vem da aprovação dos homens, mas do Senhor. Vamos conectar esse episódio à cruz. 300 homens contra um exército imenso. Aos olhos humanos, era uma derrota certa. A nossa salvação, a nossa aproximação de Deus, o perdão dos nossos pecados era humanamente impossível. Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo. O Filho esvaziou-se, humilhou-se até a morte de cruz e conquistou a vitória definitiva para nós. A salvação não depende do nosso esforço, do nosso intelecto ou da nossa valentia. A vitória pertence ao Senhor. Se hoje você se sente fraco, inútil ou incapaz de vencer as suas guerras, reconheça que sem Ele nós não somos nada. Como diz o apóstolo Paulo, quando somos fracos, é então que somos fortes. Porque o poder de Cristo habita em nós, 2 Coríntios 12, 9. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Em Cristo já somos aceitos, já fomos libertos e já temos a vida em abundância. Meus irmãos, quero que o Espírito Santo fale ao seu coração hoje através desta palavra.
Pare de tentar lutar na sua própria força. O seu trabalho, as suas finanças, as suas decisões não dependem da sua capacidade de ser um herói, mas da sua obediência. Cuidado com a armadilha do ego. Não busque o reconhecimento dos homens. Toda a honra e toda a glória devem pertencer a Jesus. Seja um instrumento de paz diante da contenda e das críticas. Responda com mansidão, sabendo que a vitória pertence ao Senhor. Diga como um servo inútil: eis-me aqui, Senhor. Faça a sua vontade e não a minha. Que o Espírito Santo seja o seu guia, que a paz de Cristo enche o seu coração e que você possa descansar hoje aos pés da cruz. Se este vídeo falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que o Senhor abençoe a sua casa. Amém? Até o próximo vídeo.